Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, hoje nós vamos meditar no livro de Mateus, no capítulo 6. Aqui Jesus começa falando sobre a caridade e a partir do 5 ele começa a falar sobre a oração. Interessante que quando Jesus fala que sobre esses dois temas, a caridade e a oração, uma coisa que ele deixa muito destacado é que nós não podemos fazer orações para ser vistos pelas pessoas e que também assim a nossa caridade, os nossos atos, né, de caridade não podem ser para ser vistos pelos homens. Então, aqui Jesus, ele estava chamando a atenção de que nós não podemos buscar reconhecimento humano. Sabe aquelas pessoas que acabam indo para a soberba? Elas começam a falar: nossa, todo dia de madrugada eu levanto para orar. E aí elas começam: nossa, eu oro muito, porque eu oro muito, porque Deus me usa muito. Ai, porque eu sou uma pessoa tão boa. Nossa, você nem imagina o tanto que eu sou boa. Menina, você não sabe o que é que eu fiz por fulano, por Beltrano, por Ciclano, porque eu dei isso, porque eu dei aquilo. Então eu acho que no fundo Jesus está falando é que a gente não pode correr o risco de passar a ser soberbo, de passar a querer provar algo para as pessoas ou criar a nossa imagem, sabe? Quando Jesus fala que quando vocês fizerem os seus atos de caridade, que vocês não façam diante dos homens, porque os que assim fazem já receberam a sua recompensa. Sabe aquelas pessoas que elas costumam, né? Chama alguém, dá ali uma cesta básica, aí filma, mostra para todo mundo e não sei o que. Gente, eu não tô aqui julgando ninguém, tá? Mas Jesus diz que o ideal é que a gente não fique mostrando para todas as pessoas, que a gente leve as nossas ofertas, que a gente leve roupas, calçados, alimento, que a gente dê uma contribuição, né, na igreja ou para uma instituição de caridade, para um órgão que faz, né, e por exemplo, uma obra muito bonita que eu acho, os Médicos Sem Fronteira, né? É uma obra muito bonita. Tem missionários que fazem a obra, mas o que o Senhor estava falando é que nós não temos essa necessidade de ficar provando para as pessoas, de criar a nossa imagem, buscando uma recompensa dos homens, buscando de repente um cargo na igreja, buscando de repente, sabe, ter aquela criar uma imagem entre os amigos, entre a família, mas que nós possamos ser humildes e esperar a recompensa que vem de Deus, entendeu? E assim também Jesus fala sobre a oração. E aqui, quando ele fala sobre a oração, a partir do 9 ele começa a falar a oração do Pai Nosso, em Mateus 6, o versículo 9. Aqui na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que está nos céus, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos e perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixe que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Algumas palavras estão aqui, né, numa linguagem mais atualizada, mas é a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, ela é um modelo que Jesus nos deixou como um direcionamento. Porque você vê aqui que a oração do Pai Nosso, ela fala sobre adoração. Ela já começa ali com adoração, com reconhecimento de que Ele é o nosso Pai, de que Ele é santo, né? Que o teu nome, aleluia, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Então ele já fala de adoração. Quando nós formos orar, nós tirarmos um momento para adorar, para louvar a Deus, para falar das suas maravilhas, né? E ali também, ó, ele fala: venha o teu reino.
O que está falando aqui sobre venha o teu reino? É que nós, nas nossas orações, a gente peça a Deus que Ele esteja adiante, que Ele venha agir, que Ele venha à nossa frente diante de todas as áreas da nossa vida e das causas também que nós viermos colocar em oração. Que Ele esteja reinando, que Ele esteja à frente, que Ele seja aquele que vai fazer no tempo e na maneira dele que é perfeita. E também fala assim, ó, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Quando Jesus estava ali no Getsemane, que ele pingava gotas de sangue, né? Ele suava sangue, tamanha era a sua aflição, porque ele sabia que já ia ser levado ali para ser crucificado. E ele estava ali orando porque ele não queria recuar, ele jamais ia desistir de nós. Então ele estava suplicando ao Pai, né? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas como não havia outra maneira de nós recebermos perdão dos nossos pecados, Jesus, é por isso que a palavra fala, né, que ele se humilhou a ponto de morte, morte de cruz. Ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro. Ele se fez ali cordeiro no nosso lugar, o sacrifício, né? Então, Jesus, ele pediu que ao Pai, Senhor, que seja Pai, que seja feita a tua vontade. Então, nós também temos que orar sim, sabe? Uma das maneiras de nós passarmos menos decepções é nós não orarmos impondo o nosso desejo. Quantas vezes nós queremos falar para Deus, Deus, eu já falei muito isso, e hoje eu entendo, sabe, que não é prudente. Deus, você tem que fazer isso, isso e isso. Deus, você tem que mudar o coração do fulano. Deus, você tem que me abençoar nisso daqui. Queridos, Deus, ele não tem obrigações conosco. Ele tem compromissos de amor. Ele promete que vai nos abençoar, que vai nos cuidar de nós, que vai nos suprir, né? Até que vai realizar o impossível, mas não é porque ele tem uma dívida conosco. Aleluia, Jesus já pagou tudo ali na cruz. Tetelestai, está consumado, ele levou todas as maldições, o sofrimento, a dor, nosso castigo, nossos pecados. Mas ele não tem obrigação, ele faz por amor, sabe? E Deus fala lá no livro de Isaías, ele diz que assim como os céus como a terra é distante dos céus, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Deus, ele está vendo muito além do que eu ou você estamos enxergando. Ele sabe o que é melhor para nós, para nossa família. Ele sabe como trabalhar. Ele sabe a hora certa de responder. E quando ele não responde da maneira que nós esperávamos, ele sabe de todas as coisas. Sabe? Muitas vezes nós oramos por pessoas e Deus não cura. Ou ela fica viva ali e Deus prepara um tratamento, uma condição que ela viva um pouco melhor, ou Deus colhe. Quando há uma determinação de Deus, Deus colhe. Então nós temos que entender que Ele é soberano, a vontade dele é soberana. E também fala que dá-nos hoje o alimento que precisamos. As nossas necessidades, as nossas contas, as necessidades da nossa família, nossos sonhos também, por que não? Senhor, eu quero fazer uma faculdade, eu preciso dos recursos. Senhor, eu quero comprar minha casa própria. Senhor, eu quero trocar de carro. Senhor, eu quero dar mais conforto para minha família. Gente, Deus, Ele é o provedor. Aleluia. Não podemos pedir apenas por pura ganância, apenas para nós termos um status, apenas para nós competirmos com as outras pessoas, mas que nós venhamos pedir com um coração sincero para dar glória a Deus. Que tudo que nós venhamos ter, nós venhamos agradecer a Deus e usar de uma maneira santa para a glória dele, amém? E também aqui fala, e não deixe que sejamos tentados, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o poder e a glória para todo o sempre. Não nos deixe cair em tentação. Nós temos que orar isso todos os dias, meu querido, porque muitas tentações vêm.
muitas vezes disfarçadas. Algo que quer nos levar para pensamentos que não condizem com os pensamentos de Deus. Quantas ideologias, quantas modas, né, gospel que nós vemos por aí, e nós temos que levar tudo o quê? À luz da palavra, sabe? Até mesmo na política. O cristão ele não pode escolher um candidato apenas por paixão, apenas porque eu gosto desse fulano, eu gosto do jeito que ele fala. Não, nós temos que escolher, principalmente, é uma pessoa que respeita os princípios de Deus? Ou tudo que Deus condena, ele aprova? Tudo que Deus condena, ele tenta trazer para a população. Drogas, assassinato de crianças no ventre das mães, práticas sexuais que são condenadas na palavra de Deus. Então nós temos que observar isso, sabe? Até na política, naquilo que nós estamos vendo na música, no entretenimento, que seja algo que vai trazer nossa mente, o nosso coração cativos ao Espírito Santo e nos levar cada dia mais para próximo de Deus. E ele fala também sobre o perdão. Amanhã nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Se não é inscrito, inscreva-se, curta, comente, compartilhe. Diga aqui de onde você está me ouvindo. Que Deus abençoe você no santo nome de Jesus. Amém.